Olá pessoal, vamos conversar mais um pouco sobre o nosso S-Meter e a sua calibração ou descalibração. O último capítulo que fizemos sobre essa parte 1, ela carece de um pouco mais de explicação. Lá nós fizemos apenas algumas medições para demonstrar a disparidade entre aquilo que foi medido em 6 equipamentos diferentes, na faixa acima de 30 MHz em VHF e abaixo de 30 MHz. E agora vamos fazer alguns comentários a respeito desses resultados. Me parece ser bastante interessante a gente continuar e concluir essa matéria com algum entendimento um pouco mais específico. Ok? Primeiro, da onde sai o S-Meter, né? Tudo começou com o RST, Readability Strength Tone. É uma forma de reportar qualidade de sinal recebido sem o S-Meter. Isso é muito antigo. Se vocês pegarem os receptores antigos, eles não tinham S-Meter. Aqueles que a gente chama de boat anchor, âncora de barco, pesados, né? Eles não tinham S-Meter. Era no ouvido. Então, através de uma avaliação subjetiva, a gente podia dar uma reportagem RST, inteligibilidade, intensidade e tom. 3 coisas que andam juntos na telegrafia. RST, o tom da telegrafia, aquela qualidade do sinal estável, sem chirping, né? Sem chorar, sem escorregar, sem ruído. Aquele tom gostoso de escutar na telegrafia, é o T. Agora, se você está em fonia, é só o R e o S que interessam, o tom não é, o T não é reportado. Então, RST vem daí, né? O S-Meter ele foi derivado do S, do RST. Ele indica apenas a intensidade de sinal, o que não quer dizer que você está tendo uma boa recepção. Isso quer dizer que você está tendo uma recepção com um sinal de boa intensidade, talvez, mas não necessariamente uma boa recepção. Vamos voltar na história, da onde que isso tudo começou. Se a gente olhar lá o handbook da RRL, que é uma das referências, em 1930, ele não faz menção ainda a respeito do RST, mas ele faz menção aos códigos que fazem questionamentos sobre a qualidade do sinal recebido. Então, o QSA, que queria dizer em telegrafia ou em fonia, mas na época só existia radiotelegrafia, né? Como está me recebendo, e o QRI, como está o meu tom, a tonalidade da minha telegrafia. E a escala de indicação era de 1 a 5, não tinha 0 e não tinha nada acima de 5. Então se um sinal estava mais ou menos, era 3. Se estava bom, 4. Estava muito bom, 5. E daí para baixo. O handbook de 36, 6 anos depois, ele apresenta uma versão do RST parecido com o de hoje, a proposta de 1934 desse radioamador, W2BSR. Ele usava a escala para o RST 559, ou seja, o sinal ele mantinha a equivalência à reportagem anterior feita para o QSA de 1 a 5. Então, o sinal S variava até 5 e não até 9 naquela época. Ok. Em 35, o mesmo radioamador, W2BSR, fez uma segunda proposta e expandiu a escala, então, de 1 até 9. Os medidores que nós temos hoje nos receptores, os S-meters, são uma função derivada da tensão de AGC, a tensão de controle de ganho. Todo receptor não FM, todo receptor de modulação em amplitude, seja AM, seja SSB, DSB, ele tem um controle de ganho, que antigamente o pessoal chamava de AVC, Automatic Volume Control, controlava o volume, porque em última instância mantinha estável o volume de áudio na recepção.
Há muito tempo a gente já chama de AGC. Ok? Então, a tensão de AGC é diretamente proporcional à intensidade do sinal recebido e, portanto, você coloca lá um microamperímetro na função de voltímetro em cima da tensão de AGC e você tem lá uma indicação de intensidade de sinal relativa à tensão de AGC. O padrão proposto no início da década de 40, esse padrão proposto aqui nunca foi totalmente adotado pelos fabricantes. Por quê? Primeiro, demandaria um investimento em circuitos, né, um acréscimo de circuitos só para fazer com que o ponteirinho do microamperímetro ali medisse algo mais próximo do especificado. E o custo-benefício não valia a pena, bem possivelmente essa é a explicação. O correto seria o S-meter ter na extremidade inferior S1 e não 0. Ele não devia começar do 0, como a marcação de descanso do ponteiro. Então, o repouso do ponteiro é S1 e a gente explica por quê. Se alguém te relatar um sinal como S0, isso quer dizer que você não está sendo recebido, é 0. Né? Então não existe contato, interrompa a sua transmissão, você não está sendo recebido. O S1 quer dizer, olha, você não está nem mexendo o ponteiro aqui, se o sinal está muito fraco, você não chega nem a mexer o ponteiro, mas eu consigo te escutar, dá para perceber a sua transmissão e eu posso até entender o que você está falando. Depende do R, da inteligibilidade, é o outro indicador, né? Se alguém te der um S9 mais um monte de coisa, isso quer dizer que você pode simplesmente reduzir a potência. Porque o S9 já quer dizer que você está chegando muito bem. É isso que quer dizer o S9. Estou te entendendo muito bem, S9. Agora, o que você estiver colocando aí para cima, você está jogando potência fora. Não precisa daquilo. Ah, ok, você quer até mostrar que você tem transmissão e que você está colocando 9 mais 40. Ok. É um problema psicológico, mas o S9 já estaria bom. Num outro capítulo aí para trás, vocês podem procurar, eu fiz um experimento baixando a potência, né, utilizando o SDR de Pardinho, e deu para perceber que de 100 watts a 10 watts, a intensidade continuava muito boa. Eu não precisava dos 100 watts, eu podia continuar com 10 watts. Então a gente precisa pensar um pouco na potência que a gente está usando. Bom, esse material, obviamente não dessa forma, mas eu extraí de um material dessa revista, né, da QRP Quarterly, de outubro de 95, que é do pessoal do QRP, da baixa potência. Eles têm uma preocupação muito maior em ter uma boa reportagem, uma reportagem de qualidade, porque eles estão trabalhando em QRP, trabalhando nos limites de potência inferior e querem realmente saber como é que a transmissão deles está sendo recebida, e não interessa uma reportagem mal feita, né? Vamos fazer alguns outros comentários aqui. Por exemplo, eu me detive aqui só em VHF para não estender muito o nosso assunto. Recuperei de lá as medições que foram feitas no ICON 2200, no IAESO FT857 e no IAESO FT221R para a gente fazer umas análises aqui, tá? Bom, esses equipamentos que foram avaliados, tá aqui, eu recuperei a tabela que eu usei anteriormente. Se você olhar aqui o S9 para VHF pela Yaro, era menos 93 dBm. Eles ficam até muito próximos, ou seja, os fabricantes têm tentado acertar próximo do S9, o resto não interessa. Ou seja, quando chega a S9, é aquilo que eu acabei de falar lá atrás, se o sinal está muito bom, a intensidade do sinal está muito boa, não precisa mais do que isso, tá? Então, é interessante a gente ter um S-meter que mostre um S9 bem calibrado ou proximamente calibrado. Agora, o que chama a atenção é que os nossos S-meters, os S-símetros, eles são cruéis. Então, a Yaro diz que se o cidadão estiver chegando na minha recepção com menos 111 dBm,
eu deveria reportar a ele um S6. Só que na prática, olha, esses 3 rádios, fabricantes diferentes, décadas diferentes, porque o 857 é muito mais moderno que o 221, pelo meu S-símetro, em qualquer um deles, eu vou dizer, seu sinal aqui está em S1. Então, marginalmente, você está conseguindo mexer o meu S-símetro. Veja que a Iaro espera que nessa escala de -6 em -6 dB a gente chegue a -141 dBm na sensibilidade do receptor. Só que os nossos receptores, quando estão já no S1, estão na faixa do -110, ou seja, 30 dBs acima. 30 dBs em potência é 1 milhão de vezes. Perdão, é 1000 vezes, não é 1 milhão não. Fiz a conta de cabeça, fiz errado. 30 dBs é 1000 vezes acima. Então, é uma diferença muito grande entre o mínimo indicado e o que deveria ser indicado. Nós vamos ver isso mais para frente um pouco. Eu fui olhar então nos receptores desses 3 equipamentos como é que eles indicavam, de onde eles tiravam essa informação do S-meter, né? Veja que no Icon 2200, 2200, o S-símetro dele é essa barrinha no display dele aqui em cima, um negócio bem assim, indicador de sinal de recepção. Não é um S-símetro, né? Ele usa na demodulação do FM e do FM um circuito integrado que é o TA31136 FM, que ele faz várias funções aqui dentro. Inclusive ele solta esse sinal no pino 12, que é o RSSI. Curiosamente, olhando o 857 usa o mesmo circuito integrado. Aqui no pino 12 ele disponibiliza o RSSI. Então, isso aqui é a segunda frequência intermediária, a segunda FI. A primeira dos dois é em 10.7 MHz, com filtro a cristal, filtro cerâmico. A segunda eles convertem para 455 kHz, que tá aqui os filtros de 455 kHz, e a demodulação é feita então na segunda FI. E está aí o sinal de RSSI. O que é o sinal RSSI? É uma padronização para Received Signal Strength Indicator, indicador de intensidade de sinal recebido. Óbvio, né? Então está aqui. Esse chip faz várias funções. Ele tem um oscilador local para fazer a conversão, né? A segunda conversão, recebe o 10.7, oscila aqui com 10.240 possivelmente, mistura, sai 455 e entra no amplificador de FI. Ele tem um amplificador de ruído, olha, noise compare, porque ele vai soltar aqui um ruído detetado que é para abrir e fechar o squelch, tá? E ele aqui no amplificador de FI propriamente dito, ele tem esse circuitinho que joga para fora um RSSI. Depois ele faz a detecção de quadratura, que é para demodular o FM e tal, de ênfase, filtro de áudio, etc. e tal. Ok? Aqui você já tem o filtro passa alta, né? Para tirar o ruído, amplificador inversor, amplificador de ruído, justamente para poder gerar a informação do squelch. Bom, ele tem o RSSI. O fabricante no manual apresenta esta curva, quase uma reta, uma curva S que a gente chama, que tem a saída aqui do pino 12, RSSI em volts, né? Desde 0 até 2,4 volts, 2,2 volts mais ou menos, um pouco mais de 2 volts. Daí você faz com esses 2 volts aí o que você quiser, coloca lá um microamperímetro, joga isso num display, como no caso desse equipamento. Isso quando o chip está trabalhando em torno de 450 kHz de FI. A escala horizontal é em dB microvolts. Então, para poder fazer uma comparação, o que eu fiz? Peguei a escala S, vai até mais 40 dB acima de S. Usei aqui a referência da Iaro, né? Para S9 menos 93 dBm, 10 dB a cada
escala para cima e menos 6 dB para cada escala para baixo. Já que eu tenho a potência em dBm, que é dB acima de 1 mW, eu posso fazer a conta e encontrar qual é a potência em watts. Esse número extremamente pequeno aqui. Se eu sei qual é a potência em watts e também sei que a entrada do equipamento supostamente tem a impedância de 50 ohms, se ele não tem impedância de 50 ohms, a antena e o cabo coaxial tem, então está valendo a nossa suposição. A partir da potência e da impedância eu consigo calcular qual é a tensão em microvolts. Então está aqui desde meio milivolt, né, 500 microvolts, até 0,01 alguma coisa microvolts aqui próximo do S0. Lembrando que o S0 não existe, mas a escala tem o S0, então a gente põe o S0 aqui. Se eu sei qual é o microvolt, eu consigo calcular o dB microvolt, que é quantos dBs eu estou acima de 1 microvolt. Então, fazendo a conta, a gente chega a esses valores, desde menos 40 dB microvolt até mais 54 dB microvolt. Aí a minha escala está indo de 0 dB microvolt até 120, está bem diferente dessa escala. Por quê? Essa tensão expressa em dB microvolt, ela está acontecendo no conector de antena. E aqui na entrada da segunda frequência intermediária do receptor, lá na entrada do circuito integrado, em 455 kHz. Então tem uma cadeia de amplificadores, misturadores aí no meio, que dá um baita de um ganho no sinal antes de entregar ele para a segunda FI. Eu não consigo saber quanto que é esse ganho a partir do circuito elétrico ou das especificações do fabricante. Então eu chutei aqui um ganho de 56 dB, aumentando essa potência aqui, para justamente fazer um ajuste de escala, para que a entrada na segunda FI de 455 ficasse dentro desta escala prevista aqui pelo circuito integrado. E plotei aqui em cima, olha só. Então, pegando esses valores aqui, por exemplo, 9 mais 40 dá 110 dB micro. 110 dB micro, essa linha vertical aqui, eu coloquei os 40 dB ali em cima da curva. E assim fui colocando sucessivamente. Ou seja, dá para perceber que é possível fazer uma certa equiparação do sinal IARO. Isto é IARO, né? Não é o equipamento. Isso é tabela IARO, colocando em cima da característica do circuito integrado. Nós vamos ter escala, se eu considerar cada passo desse, de S0 para S1, S2, S3, S4, S5, como um trechinho igual na escala do microamperímetro, ou uma barrinha a mais no display, né, do LCD do rádio, se cada trecho desse corresponder a um tracinho proporcional na escala do S-ímetro, o resultado ele é linear, ou seja, eu vou de praticamente S1, S2 aqui até S9 mais 30, talvez até 40, de uma forma proporcional, ou seja, o circuito integrado está fazendo o que a IARO está sugerindo que se faça. A questão é que na prática isso não está acontecendo. Na prática isso não está acontecendo. Olhando o resultado do ICON 2200, lembra que eu medi só até de S1 até S9, porque ele não tem uma escala legal aqui para cima, é muito comprimida. A curva que resultou foi isso daqui. Quer dizer, não está muito linear, né? Então, ok, a gente pode até desculpar que houve erro de medição, sei lá, paralaxe, coisas desse tipo, então daria até para dar uma ajustada nessa curva, de tal forma que ela ficasse mais reta, mais proporcional. Mas o que chama mesmo a atenção é isso daqui que nós já tínhamos visto antes, né? Era esperado pela IARO que ele mergulhasse lá para baixo, para 140, menos 140 dBm e não menos 110. Nós estamos com 30 dB de diferença aqui na declividade aqui dessa curva.
A mesma coisa acontece no FT221, que é completamente diferente. Ele não usa o circuito integrado, ele tem um circuito totalmente analógico, décadas atrás do Icon 2200 e do FT857, tá? Mas acontece mais ou menos a mesma coisa. Aqui tem uma distorção de S9 para S9 mais 40, porque o passo aqui é de 10 em 10 dB, então a curva fica mais levantada. De S9 para S1 é de 6 em 6 dB, então a declividade é um pouco menor. Ok, mas eu esperava ter duas retas, uma reta aqui e outra reta aqui. Já não é bem reta, não é tão linear assim. E a mesma coisa aconteceu, olha lá. O menos 111 dBm do S6 da Yaro está acontecendo, não é com S1 agora, mas é com S2. Né? Está um pouquinho menos ruim, a gente não pode dizer que está bom. Olhando o esquema do 221, esse é um módulo da FI de SSB. O demodulador balanceado está aqui nesses 4 diodos, né? Ele recebe o oscilador de 455, um pouco para cima, um pouco para baixo, dependendo, são 2 cristais, né? Da banda lateral inferior, banda lateral superior, então o demodulador está aqui. Mas o mesmo sinal que é entregue no demodulador balanceado de SSB, ele é retirado aqui na saída do pino 6 desse circuito integrado, que é o amplificador de FI em 455, e é trazido aqui para esse FET. Esse FET faz uma amplificação e ele faz duas coisas. Ele demodula o AM, então aqui tem um demodulador simples de AM, é um retificadorzinho, né, de detetor de amplitude, nesse saída ponto do 25, vai para a chave lá quando seleciona AM, esse rádio tem AM, e ele recebe esse mesmo sinal que detecta a amplitude do sinal de FI e passa por esse retificador aqui com 2 diodos, né, o D8 e o D13, e depois Q04, Q05, essa saída do pino 21 aqui vai para o S-meter. Então esse resistor aqui de 1K8, né, ele vai limitar a corrente e calibrar a escala do S-meter lá do outro lado. Para que tanto diodo aqui, 2 diodos? Bom, 2 diodos retificantes aqui compensam a variação de temperatura da tensão base emissor desses 2 transistores, Q4 e Q5. Por isso que a gente tem 2 diodos aqui, para compensar. Se a temperatura sobe e desce, a calibração do S-meter ia mudar bastante. Então, para não haver essa alteração, se houver alteração na tensão base emissora, ela vai ser equivalente à tensão de condução desses 2 diodos. Isso é feito para haver uma compensação de temperatura. Esse diodo invertido aqui gera uma tensão negativa que sai aqui no pino 23, que é a tensão de AGC, tensão de controle de ganho do circuito. Ou seja, este circuito que apresentou um resultado aqui um pouquinho melhor, mas não muito, um pouquinho melhor, mas não muito, ele não tem possibilidade nenhuma de seguir aquela curva logarítmica dos dBms lá da Yaro, porque ele é diretamente proporcional à amplitude do sinal e não logaritmicamente proporcional à amplitude do sinal. Então, aquela escala, se a gente olhar a escala do 221, ela é uma escala mais ou menos proporcional, olha só, não é totalmente proporcional. O passo aqui entre S7 e S8, S8 e S9, ele é muito menor do que o passo entre S1 e S2. Então, eu entrego para o microamperímetro aqui uma variação linear e foi feita então uma correção na escala para fazer um pequeno ajuste do que seria a escala logarítmica, tá? Muito bem. No FM a gente tem a mesma coisa, né? Tem o demodulador de FM aqui, está aqui o retificador de ruído, que vai fazer a indicação. Eu falei lá para trás, né? Quando a gente está em FM a gente não mede o AGC, a gente mede tensão de ruído. Quando não tem sinal ou sinal muito fraco, o ruído é grande. Então é uma indicação ao contrário. Muito ruído, sinal fraco. Se o ruído está bloqueado pela portadora, quer dizer, eu tenho um sinal forte que bloqueia o ruído no FM, o ruído retificado fica pequeno
e daí eu tenho uma indicação. O medidor de acímetro ele funciona ao contrário, né? Ok? E alguns comentários finais para não enrolar mais isso, que é o que a gente faz com tudo isso? Vou calibrar meu acímetro, vou correr atrás de ajustar a escala. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma verificação num SDR. O SDR de... Está aqui na bancada, inclusive, esse SDR aqui. Por que o SDR? Porque lá é tudo software lá dentro. Então é muito fácil, através de software, você pegar um resultado, como nós pegamos uma tabela de sinais ali, completamente doida, e criar uma tabela de calibração para a tabela Yaro. Você manda ele, se for tanto, some tanto, se for tanto, some tanto, se for tanto, subtraia tanto. Então você faz um ajuste por tabela, porque é software, então os receptores definidos por software, os SDRs, eles têm esse potencial adicional. E realmente eu fiz a verificação e o acímetro do software que controla o SDR, que é o SDR1, foi o que eu usei, ele está muito mais próximo da tabela da Yaro do que os nossos equipamentos. Mas voltando ao que a gente faz com tudo isso, tá? Primeiro, não crie expectativas sobre o S-Meter como instrumento de medição. Ele é um instrumento para nos dar um conforto psicológico. É um feature a mais que os fabricantes nos dão, mas eles não têm a pretensão de ser um equipamento de medição. Então não crie expectativas sobre o S-Meter. Essa é a minha sugestão. Traduza a qualidade do sinal recebido para quem você vai dar uma reportagem na escala de 1 a 9. Cara, se é S1, quer dizer, você está chegando, não mexe ponteiro, mas eu estou te escutando, tem sinal aqui. S9, seu sinal é muito forte, está chegando muito bem. E ali no meio, S1 até S9, você gera a sua escala de qualidade, de intensidade. Você pode bater o olho no acímetro, olhar no acímetro e dizer, bom, sinal aqui 5, 7, legal, tá? Mas se fiar na indicação do seu acímetro como se ele fosse um instrumento de medição, não é possível, já deu para ver, né? Lembre-se que em fonia o S, que é a intensidade, deve vir acompanhado do R de inteligibilidade. Como é que eu estou chegando? 5,9. Inteligibilidade perfeita, sinal forte. E agora? Não, se o sinal, aqui embaixo tem alguns exemplos. A recepção de sinal forte pode estar imersa no ruído, como é o meu caso. Eu tenho um ruído enorme. O cara está chegando muito bem, S9, mas a inteligibilidade ainda está 3, não é culpa dele, é culpa da minha recepção, do meu ambiente. Então, 3,9 para você. A recepção de um sinal fraco pode estar perfeita, eu posso estar lá com baixíssimo ruído, o sinal dele eu vou qualificar como sendo 2, mas a inteligibilidade 5. 5,2 o seu sinal, 5,3, 5,4, tá? Agora, você pode não ter ruído, você pode ter um sinal forte, um S8, mas a modulação do cidadão está com problema, está com ronco, está distorcido, está muito baixa. Você vai dizer, olha, a reportagem é 3,8, inteligibilidade 3, o sinal 8. Então, tenta, em vez de dar só intensidade, dar inteligibilidade com intensidade. 4,9, 3,7, essa seria a melhor reportagem. E não necessariamente usando o que o indicador do equipamento está mostrando. É claro, vamos entender que os fabricantes tentaram da melhor forma possível acertar o S9. Então, se está dando lá perto do S9, você usa isso como referência. Dali para baixo, reportar 5,9 para qualquer recepção é o mesmo que não oferecer reportagem. A gente vê muitos nossos colegas dizendo 5,9, principalmente em conteste, para não se dar o trabalho de dar uma reportagem adequada. Eu não sou um contesteiro, mas eu acho estranho esse negócio. Dá um 5,9 para constar, só para colocar no log. Então, seria melhor a gente dar uma reportagem adequada. Enfim,
Esses são os meus comentários finais. Fizemos toda essa análise para dizer: S-meter não é um instrumento de medição. Não existe S0. Qualquer coisa acima de S9 é um monte. Não vale a pena falar 9 mais 15, 9 mais 10. Não, 9 mais 20. Isso só nos leva a refletir mais naquela análise de potência de transmissão, sinal de recepção. O mundo é logarítmico. Então, de repente eu estou aqui colocando quilowatts no ar sem necessidade. A gente precisa verificar o que a gente está fazendo. Não é melhor investir em antena e investir em recepção? Só estou colocando umas questões para a gente pensar. Tá bom? Eu espero não ter sido muito entediante, e aqui nós concluímos essa análise sobre a psico-RF, a relação entre sinais de transmissão e sinal de recepção, calibração de S-meter e a nossa ética operacional ao oferecer uma reportagem de sinal. RST, o T para o pessoal da telegrafia é muito importante. Um abraço, até a próxima.